Que o eterno Deus conceda shalom ao seu coração. Aqui é seu amigo, professor Kleber Guedes. Hoje quero tratar do seguinte tema: o que é mais importante? É a sua organização religiosa? É a organização religiosa que você faz parte? Ou é a sua família? Ou é as pessoas da sua casa? Isso é, a esposa, o marido, o pai, o filho, os irmãos. O que é mais importante? Qual comunhão e harmonia maior deve existir na sua vida? É a comunhão e a harmonia entre você e os membros de sua casa, os membros de sua família, os membros do seu lar, ou a sua comunhão com os irmãos da congregação, da organização religiosa que você faz parte? Então quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aí, compartilhe aí com outras pessoas esta mensagem, essa postagem. Por incrível que pareça, existe algumas religiões que os líderes dela faz uma lavagem cerebral na cabeça dos seus fiéis, dos seus membros, que perturbam a paz, que perturbam a harmonia, a comunhão entre os membros da família, quando um desses membros sai daquela determinada organização. Isso é, quando alguém é excluído, quando alguém é disciplinado, desassociado, né? Não sei o termo técnico que é usado em todas as organizações, cada organização me parece que adota algum tipo de termo, né? Vamos se dizer, uma pessoa é da igreja A, da religião A, aí sai daquela religião e vai para outra religião. Então agora o líder daquela organização vai falar que aquele irmão não pode ter mais aquela harmonia, aquela comunhão que ele tinha outrora com os membros da sua família. E ele tem que valorizar mais os membros, zelar mais pela comunhão e harmonia com os membros da congregação, da instituição religiosa que ele faz parte, do que com seu familiar. Imagine você que tem a sua esposa, certo? E que você convive já há muitos anos, ou o marido, e de repente o seu esposo ou a sua esposa deixa a religião que você faz parte e vai para outra religião. Ou ele é excluído, ou ele é disciplinado, ou ele é desassociado, né? Ele é retirado da comunhão da congregação, da instituição religiosa que ele faz parte. E agora você não pode mais ter aquela mesma harmonia, você não pode mais ter aquela mesma comunhão. Pense na coisa que vai estar. Quer dizer, o filho vai ter que ouvir mais o que a congregação diz do que o pai diz. O filho vai ter que honrar mais a instituição religiosa do que honrar o seu pai e sua mãe. Você entendeu o tanto que o negócio é sério? Ou vice-versa. O pai agora vai ter que desprezar o seu filho, não vai poder mais ter aquela harmonia, comer aquele churrasco, ter aquela brincadeira, se divertir, andar, caminhar junto, ter a vida de pai e filho, de filho e pai, porque ele saiu da organização religiosa. Infelizmente, muitas famílias estão sendo destruídas por causa disso. Muitos filhos estão aí frustrados, deprimidos por causa da atitude dessas religiões
irresponsáveis que perturbam a paz da família. Muitos casamentos sendo destruídos porque a religião, em vez de trabalhar a reconstrução do lar, está desconstruindo o lar, colocando o marido contra a esposa contra o marido, porque agora ele saiu daquela congregação, porque ele foi excluído, porque ele não pertence mais àquela religião. Então, fica ali a liderança e outros membros falando e enchendo o ouvido da pessoa de coisa, para que eles não tenham mais aquela comunhão, aquela harmonia, aquela convivência boa, né? E começa a tratar, né, aquele que saiu com desprezo, não dá mais a atenção que dava, não dá mais o carinho, o amor que estava. Aí a pergunta que eu faço, como que fica a questão do mandamento que diz que devemos amar o próximo como a si mesmo? Como que fica o mandamento que diz que o marido tem que amar a sua esposa como a sua própria carne? Como que fica o mandamento que diz que a esposa tem que ser submissa ao seu marido? Como que fica o mandamento que se diz que o filho tem que honrar o pai e honrar a mãe? Como que fica o mandamento que diz que o pai não pode, os pais não podem provocar a ira aos seus filhos, mas criá-los na doutrina e na disciplina do Senhor? Como que fica a prática desse mandamento? Quer dizer, então a organização religiosa é mais importante do que a harmonia, do que a comunhão, do que o respeito que o marido tem que ter para com a sua esposa, da esposa para com o marido, do filho para com o pai para com o filho, o neto para com o avô para com o neto, o irmão para com o irmão. Imagine você que cresceu junto com seu irmão e você andava, ia para ali, ia para acolá, caminhava junto com seu irmão, se divertia, se alegrava, e agora você não pode mais ter essa mesma convivência com seu irmão, porque ele saiu da tua religião, porque ele foi disciplinado, porque ele foi retirado, porque ele foi excluído daquela instituição religiosa, seja pelo pecado que cometeu, seja, né, porque apostatou, porque mudou agora de religião, porque não conseguem mais concordar com as crenças daquela religião. Então, instituições religiosas que fazem isso perturbam a paz da família, perturbam a comunhão da família. Na verdade, esse tipo de ação, é uma atitude maligna, né, que não é inspirada por Deus, é inspirada pelo mal. Porque aquilo que vem para destruir a comunhão, a união entre o esposo e a esposa, entre o pai e o filho e o pai, entre o irmão e o irmão, aquilo que vem para destruir a comunhão e a harmonia, pode ter certeza que isso não vem da parte de Deus. Porque Deus, ele deseja que a família vive bem. Que a mulher ame o marido ame a esposa, que o pai ame o filho e o filho ame o pai. E amor não é só de palavra, amor é de atitude, é com demonstração, é com gesto, é com carinho. Então, meu irmão, não vire as costas para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu filho, por causa da instituição religiosa que você faz parte. Não faça isso, porque quem faz isso está praticando heresia, quem faz isso está praticando o pecado. Não quero dizer aqui que a instituição religiosa
ela não pode disciplinar, que ela não possa excluir, tirar aquela pessoa da comunhão. Não é isso. Isso aí pode. Agora, o que a instituição religiosa não pode é separar o marido da esposa, a esposa do marido, o pai do filho, o filho do pai. Não pode entrar nessas questões aí, porque quem faz isso está destruindo. Certo? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que a religião e os líderes da religião viraram as costas para alguém da sua família e desprezaram eles, entendeu? Um dia pode virar as costas para você também. Entendeu? Um dia pode virar as costas para você também. Então, como você vai virar as costas para alguém que te gerou? O pai e a mãe que gerou a criança, que cuidou, que zelou daquela criança. Agora, porque ele saiu daquela instituição, daquela organização religiosa, a mãe não pode mais ter a mesma convivência, o pai não pode ter a mesma convivência, a mesma comunhão. Abra seus olhos, irmão, porque isso não pode acontecer, isso não vem de Deus. O mandamento de Deus é que o filho honre o seu pai e sua mãe. O mandamento de Deus é que os pais cuidem dos seus filhos, crie eles como um bom cidadão, como uma boa pessoa, dando a eles uma boa educação, instruindo eles nos caminhos do Senhor, amparando todas as necessidades deles. E o esposo tem que lutar para viver bem com a sua esposa. Imagine como que vai ficar essa questão. Agora a mulher saiu daquela instituição religiosa, foi excluída, foi disciplinada. Aí chega a liderança e fala, olha, agora você tem que ter cuidado com o seu marido, você não pode mais viver da mesma forma, né, com as conversas, tudo. Meu amigo, minha amiga, não entre nisso, porque isso poderá destruir o seu casamento, poderá destruir o seu lar, destruir a sua família. Então você que por causa de instituição religiosa não está dialogando com seu filho, não está conversando com seus filhos, vive uma guerra com a sua família por causa da religião, meu amigo, não faça isso. Volte a ter comunhão com seu pai, volte a ter comunhão com seus filhos, volte a ter comunhão com a sua esposa, volte a ter comunhão com sua esposa, volte a abraçar, volte a conversar, volte a dialogar, volte a procurar ter uma boa convivência. Não faça esse tipo de besteira em nome de religião, de se afastar da sua família. Entendeu? É bíblico a disciplina. Isso é bíblico a exclusão? É bíblico tirar a pessoa da comunhão, da organização ali, é bíblico isso. Se a pessoa merece ser disciplinada, afastado, afaste, discipline, exclua se for necessário, desassocie se for necessário. Agora, liderança religiosa, falar, ensinar, motivar que os seus fiéis agora não pode mais viver a mesma harmonia. Estou falando aqui entre pai e filho, filho e pai, esposa e marido, esposa e marido, marido e esposa, irmão e irmão. Não pode mais viver a comunhão, não pode mais conviver junto, não pode mais caminhar junto, não pode mais andar junto, porque foi tirado daquela instituição religiosa. Não caia nessa cilada diabólica, nessa cilada satânica, que quer destruir a sua comunhão com a sua família, tá bom? Shalom, um forte abraço, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe aí com outras pessoas.